Pode? Graça e paz, irmãos. Boa noite. Mas é um prazer estar novamente com vocês. Como sempre, a gente sente falta demais da igreja quando a gente sai assim. O Senhor nos deu graça no período da manhã em que fomos visitar uma igreja lá em Interlagos, a igreja do pastor Ivan Carrara. Tivemos um bom momento de comunhão, de conversa com ele. Depois a gente passará para os irmãos tudo que foi conversado, tudo que foi acertado entre nós, referente ao apoio que nós estamos para oferecer para eles na igreja lá de Interlagos. Amém? Mas já adianto para vocês que foi uma bênção, foi muito bom o período de conversa que tivemos com eles lá. Que o Senhor nos guie em todas as coisas. Para nós é um prazer, para mim e para o William, estamos de volta no dia do Senhor, podemos participar do culto da noite. O pastor William nessa noite trará a mensagem, fará a pregação, cujo tema será a tão grande salvação de nosso Deus para conosco, de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa já é a parte 6 dessa série de pregações falando sobre a salvação. E vai ser um trecho... E vai ser uma pregação fundamentada em Hebreus 2, que vai falar justamente como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. Então que o Senhor nos guie nessa noite para a glória do nome dEle, que possamos ver a grandeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Que apesar de sermos quem nós somos, pecadores tão miseráveis, nosso Deus teve amor por nós suficiente a ponto de entregar seu Filho por nós. E se toda a revelação concedida para Israel por meio de anjos já foi algo tão sublime, quanto mais essa salvação revelada a nós por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quanta grandeza nós temos em nossas mãos, da qual muitas vezes nós ignoramos ou fazemos pouco. Então que o Senhor ajude-nos a perceber o valor dessa grande salvação que temos em Cristo Jesus, para que não corramos o risco de negligenciá-la, para que não corramos o risco de fazer pouco dela, para que não corramos o risco de desprezá-la. Como escaparíamos nós se desprezássemos tão grande salvação? Amém? Vamos curvar nossas cabeças para nos dirigir ao Senhor em oração e depois faremos a leitura do capítulo 2 do livro de Hebreus. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos? Ó Deus eterno, quão grande Tu és, ó Pai. Ó Senhor, estamos na Tua presença nessa noite pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós Te pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, através, ó Pai, de Cristo Jesus nosso Senhor, através do Seu sangue precioso vertido na cruz, em nosso favor. Ó Deus eterno, nós estamos na Tua presença, ó Pai, reconhecendo quem nós somos. Somos vis, somos desprezíveis, somos miseráveis pecadores. E em nós mesmos, ó Pai, nós não merecemos nem um pouco, ó Pai, nenhuma partícula da Tua graça, da Tua glória, da Tua misericórdia, ó Deus, direcionada a nós. Tudo que recebemos do Ti, ó Pai, foi por amor. Um amor, ó Deus, imerecido. Uma graça, ó Pai, como o próprio nome já diz, totalmente gratuita, da qual nós não merecíamos. Uma misericórdia, ó Pai, que não poderia ser direcionada a nós, ó Deus, se não fosse Tu, ó Pai, um Deus tão grande e salvador.
um Deus tão maravilhoso, ó Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, cuja misericórdia dura para sempre. A Ti louvamos, ó Deus, por tão grande salvação. E a Ti nos direcionamos nessa noite, ó Pai, para cultuar o Teu santo nome, para louvar a Ti e engrandecer a Ti por quem Tu és e por toda a grandeza de benefícios que nos concedes em Cristo Jesus. Ó Deus eterno, guia-nos, ó Pai, nessa noite para a glória do Teu santo nome. Guia-nos, ó Pai, a oferecermos a Ti uma adoração digna da Tua pessoa, ó Pai. Nossos corações possam estar voltados para Ti, que nossas atenções possam estar direcionadas a Ti. Que possamos, ó Deus, nessa noite, nos render aos Seus pés, em louvor e gratidão a tão grande benefício que nos concedestes em Cristo Jesus nosso Senhor. A tão grande graça, amor e misericórdia, a tão grande salvação. Não permitas, ó Pai, que negligenciemos essa tão grande salvação, ó Deus, mas que possamos, através de nosso Senhor Jesus Cristo, por Teu Santo Espírito, contemplar cada vez mais essas grandezas, essas riquezas que temos em Ti. Ó Deus eterno, nós louvamos a Ti por tão grande graça direcionada a nós. Por nessa noite, ó Pai, podemos cultuar a Ti. Por nessa noite podemos elevar as nossas vozes em oração. Por nessa noite, ó Pai, podemos cantar louvores a Ti e ouvir a Tua palavra exposta. Ó Senhor eterno, amolece os nossos corações, ó Pai. Guia-nos de modo a contemplarmos mais de Ti, mais da Tua graça, mais da Tua misericórdia, do Teu amor. Ó Pai, nós louvamos o Teu santo nome, pois é através de nosso Senhor Jesus Cristo podemos estar aqui nessa noite. Fomos direcionados aqui pelo Teu Santo Espírito e pedimos que nos guies. Ó Pai, guia cada um de nós, guia nossas famílias, ó Deus, guia-nos como homens à frente dos nossos lares, guia as nossas esposas, ó Deus, guia as nossas crianças. Ó Pai, que Teu Santo Evangelho seja anunciado hoje, de modo a alcançar, ó Deus, aqueles que ainda não foram alcançados por essa tão grande salvação. Quebranta esses corações, ó Pai, humilha-nos, conduza-nos ao arrependimento, ó Pai, que reconheçamos quem nós realmente somos, que a teologia reformada não fique em nossas cabeças, simplesmente, ó Deus, por meio de dogmas infrutíferos, ó Pai, mas que possamos compreender realmente que nós somos totalmente depravados e precisamos totalmente de Ti. De nós mesmos, ó Pai, não há nada em nós que possa Te agradar, não há nada em nós que possa nos livrar dessa condição pecaminosa, dessa condição de escravidão do pecado. Que possamos entender isso na prática, ó Deus. Ó Pai, para que possamos recorrer a Cristo Jesus, nosso Senhor, para que possamos também, ó Deus, ter misericórdia dos pecadores que estão à nossa volta, daqueles, ó Deus, que se encontram ainda escravizados pelo pecado. Que possamos, ó Deus, nos utilizar dessa graça direcionada a nós, esse amor direcionado a nós, dessa misericórdia direcionada a nós, para que possamos, ó Deus, ter misericórdia dos nossos irmãos, sermos graciosos com nossos irmãos, amarmos nossos irmãos, pois o amor, ó Pai, que cobre a multidão de pecados. Senhor, quantas vezes estamos dispostos, ó Pai, a julgar e condenar nossos irmãos, sendo que nós mesmos fomos perdoados por Ti. Pai, dá-nos corações dispostos a perdoar, ó Deus. Dá-nos corações dispostos, ó Pai, a cobrir multidão de pecados dos nossos irmãos. Dá-nos corações dispostos, ó Pai, a nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Dá-nos corações dispostos, ó Deus, porque nós somos reconciliados contigo através de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos hoje, ó Pai, sermos ministros dessa reconciliação. Que possamos ser embaixadores Teus, do Teu Santo Evangelho. Que possamos anunciar, pregar a Tua palavra, pregar essas boas novas de salvação a todos aqueles que estão à nossa volta, ó Pai. Quer vizinhos, quer familiares, ó Deus. Guia-nos, ó Pai. Mova os nossos corações, leva-nos, ó Pai, a
arder de amor por Ti, ó Deus, arder de amor, ó Pai, pelo Teu santo evangelho, de modo a anunciarmos a tempo e fora de tempo àqueles que precisam ouvir. Ó Senhor, una-nos, ó Pai, como igreja, cada vez mais. Dá-nos consciência, ó Pai, de que nós temos um cabeça, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá-nos consciência, ó Pai, verdadeira, uma consciência que nos leve à prática, Pai, do amor entre os irmãos, da comunhão entre os irmãos. Ó Senhor amado, não permitas, ó Deus, que nós estejamos diante uns dos outros, reivindicando nossos direitos. Faça-nos entender, ó Pai, que nós merecemos o inferno e que tudo o que nós temos provém da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, temos saúde. Pai, temos tido recursos, ó Deus, provindos de Ti, para Te adorar, para Te servir, para Te amar, para servir os nossos irmãos. Ó Deus, quão grandes bênçãos Tu tens nos concedido, ó Pai. Que possamos olhar para essas grandes bênçãos e glorificar o Teu santo nome. Que possamos nos alegrar em Ti. Que possamos nos alegrar, ó Pai, por todos os benefícios que Tu tens nos concedido diariamente. Nós não merecemos tais benefícios. Nós não merecemos, ó Pai, a família que nós temos. Não merecemos a esposa que temos. As irmãs não merecem os maridos que têm. Nós não merecemos os filhos que temos. Nós não merecemos a igreja que temos. Os amados irmãos que estão à nossa volta. Faça-nos entender isso, ó Pai. Que tudo é fruto da Tua graça. Tudo fruto do Teu amor. Tudo fruto da Tua misericórdia. Tudo meio da graça, ó Pai, para que possamos crescer em santidade. Ó Pai, quão felizes somos, mas muitas vezes temos focado naqueles momentos, ó Pai, de perseguição, de injúrias, de afrontas. Senhor Jesus Cristo sofreu tantas injúrias e afrontas em nosso favor sem merecer. Que possamos estar dispostos, ó Pai, a sofrer porque nós merecemos tais sofrimentos. Que sejamos dispostos, ó Pai, a sofrer afrontas, sofrer perseguição. E que possamos receber do Teu Santo Espírito, ó Pai, forças para perseverar, forças para nos manter firmes. Ó Pai, merecíamos, ó Deus, sofrer tanto. E Tu tens nos poupado, Tu tens nos preservado. Que possamos perseverar, ó Pai, os pequenos sofrimentos que temos passado, muitas vezes inclusive por consequência dos nossos pecados, mas que possamos perseverar, ó Pai, tendo em vista a glória do Teu santo nome, tendo em vista, ó Deus, a maravilha do Seu santo evangelho. Senhor, vale a pena passar por qualquer coisa, tendo em vista a glória que nos espera por toda a eternidade em Cristo Jesus nosso Senhor. Quão grande salvação é a que temos. Uma salvação, ó Pai, que nos sustenta aqui, hoje, e nos preserva até a glória. Quão grande salvação. Que possamos nos alegrar, nos deleitar, ter prazer nessas ricas e santas verdades, como aqueles irmãos nossos que mundo afora estão sendo perseguidos, ó Pai, por causa do Teu santo evangelho. Ó Senhor, quão gratos somos a Ti, ó Deus, porque Tu tens mantido testemunho da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, através da vida desses homens e mulheres que têm sofrido perseguições e têm sido martirizados por causa do Teu santo evangelho. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos com corações dispostos. Leva-nos dia após dia, ó Pai, a negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ti. Leva-nos dia após dia a querermos morrer para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Não há outro meio,
Não há outro meio, Pai. Que possamos entender, ó Pai, que se não for por meio da morte, não há outro meio da vida de Cristo se manifestar em nós. Senhor, que possamos entender, ó Pai, que a santificação é um processo de morte, que a vida de piedade é um processo de morte. Todos que querem viver piedosamente serão perseguidos, sofrerão perseguição, sofrerão tribulação. O que nos aguarda, ó Pai, nessa vida é sofrimento. Afinal, de nosso Jesus é relatado que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Que possamos, ó Pai, aprender a obediência por tudo que temos sofrido nessa terra. Que possamos ser transformados à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, pelo sofrimento, pela tribulação, pela perseguição. Que não nos admiremos, ó Pai, com essas desventuras que aparecerão em nossa frente, porque tudo isso coopera para o benefício do nosso crescimento espiritual, para que gozemos de bem-aventuranças em Cristo Jesus nosso Senhor. Pois bem-aventurados são os humildes de espírito, Pai. Bem-aventurados são os mansos, são os pacificadores, são os que choram, são os que são perseguidos por causa da justiça. Esses são bem-aventurados. Ó Deus eterno, ajuda-nos, ó Pai, a vermos a realidade do Evangelho. Pois muitos de nós, ó Pai, encantados com a teologia reformada, temos nos enganado e olhado para o Evangelho com olhos românticos de uma vida religiosa. Não permitas, ó Pai, que continuemos enganados, que possamos entender que a vida cristã, ela é uma vida de sofrimento, ela é uma vida de tribulação, ela é uma vida de perseguição. E que possamos nos gloriar nisso, porque sofrer pelo nome de Cristo é uma glória grandiosa. Que possamos aprender, ó Pai, desejarmos sofrer por aquele que morreu por nós. Ajuda-nos, ó Deus, a nos alegrarmos também no momento da ceia que teremos hoje. Esse memorial bendito de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu sim, mas ressuscitou e está à destra do Pai. Possamos nos lembrar daquilo que Ele fez por nós e continuarmos nos alimentando dEle para a glória do Teu santo nome. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 2. Livro de Hebreus, capítulo 2, vamos pegar desde o versículo 1 e vamos ler o capítulo todo. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres,
Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de sangue, de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Muitas grandezas, irmãos, muitas verdades grandiosas existem em Hebreus, e que nós possamos nessa noite desfrutar de um pouquinho delas na exposição do pastor William, para a honra e glória do Senhor. Amém? Pedimos ao Senhor que Ele toque os corações daqueles que ainda não foram alcançados por tão grande salvação, que Ele mostre aos nossos jovens, às nossas crianças que estão distantes de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele revele a esses corações obscurecidos pelo pecado a grandiosidade dessa salvação que não pode ser negligenciada por ninguém. Como escaparemos nós? Amém? Vamos ficar de pé então para louvar ao Senhor por meio dos hinos e cânticos espirituais. Glória
Minha
Amém, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor e pedir que Ele guie nosso pastor William na exposição da sua palavra. Senhor, quão grande Tu és, louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque Tu és maravilhoso e nos dás mais uma vez a oportunidade, no Teu santo dia, o dia do Senhor, podermos abrir a Tua palavra, ó Pai, e sermos alimentados por ela. Senhor, guia o nosso pastor William, ó Deus, no preparo desse banquete, ó Deus, que nos será servido nessa noite. Ó Senhor, trate os nossos corações para que possamos receber a Tua palavra de bom grado, com vontade, ó Pai, com desejo santo de colocá-la por obras. Senhor, concede fé àqueles, meu Deus, que precisam dessa tão grande salvação. Ó Pai amado, que eles possam ser quebrantados e humilhados na Tua presença, diante de tão grandes verdades que serão anunciadas nessa noite. Guia-nos, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. E que nesse momento, ó Deus, Teu nome seja glorificado nas nossas vidas e na vida do pastor William. Nós te pedimos em o nome de São Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Glória a Deus por mais essa noite que o Senhor nos concede, para nós podermos falar do Evangelho dele, para nós podermos falar da tão grande salvação que Jesus Cristo veio nos trazer. O que levou o apóstolo a não apenas falar de uma salvação, não apenas de uma grande salvação, mas de uma tão grande salvação. É essa que Jesus Cristo veio nos trazer e que nós, pela graça de Deus, falaremos nessa noite. Nós daremos sequência, então, à nossa série de mensagens sobre a salvação. Nós já falamos sobre a necessidade da salvação, sobre a promessa de um Salvador, sobre a vinda do Salvador, sobre a missão do Salvador, sobre como a salvação ela nos capacita a sermos verdadeiros adoradores. E hoje nós vamos falar novamente a respeito dessa tão grande salvação. E como, ao recebermos essa tão grande salvação, nós estamos na responsabilidade de sermos diligentes a nos apegarmos cada vez mais firmes à verdade que nós temos ouvido. Eu pensei sinceramente em fazer uma mensagem como essa, mas para o fim da nossa série. Mas para nós não perdermos a oportunidade e para que nós não tenhamos um entendimento desequilibrado do Evangelho, eu pensei em já trazer essa mensagem, pois toda ela, como os irmãos vão ver, é uma aplicação. O apóstolo fala verdades no capítulo 1 de Hebreus e no capítulo 2, os 4 versículos que nós vamos expor nessa noite, os 4 primeiros versículos são de aplicação, exortação e argumentação, tendo em vista fazer com que os seus leitores, aqueles para quem ele escreve, possam aplicar-se a serem diligentes em valorizar, em cultivar, em desenvolver com temor e tremor essa tão grande salvação que Jesus Cristo veio trazer, sob pena de, se não fizermos isso, nos desviarmos dessa tão grande salvação e virmos finalmente a nos perdermos. Portanto, essa mensagem é extremamente diligente, é extremamente solene,
essa que nos comanda a sermos diligentes. Vamos ler então, meus irmãos, a palavra do Senhor? Abramos as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 2. Pela manhã o Kaique trouxe uma mensagem sobre perseverança e novamente, de maneira geral, essa mensagem também será sobre perseverança. Pois esse é um dos temas centrais da Epístola de Paulo aos Hebreus, que nós não apenas devemos crer uma vez, mas que nós devemos perseverar a despeito de todos os obstáculos que são colocados em nosso caminho. O Evangelho nos comanda a perseverar e nos diz com toda clareza, desenvolvendo as palavras de Jesus, que o que será salvo é aquele que perseverar até o fim. Vamos então fazer a leitura. Vamos ler dos versículos 1 até o versículo 4 de Hebreus 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito, segundo a sua vontade. Palavra do Senhor, meus irmãos. Vamos a Deus em oração? Pai Santo, nós queremos orar a Ti, ó Deus, mais uma vez nesta noite, ó Deus, em que nós nos sentimos privilegiados, ó Deus, não apenas por termos ouvido a palavra de salvação, mas por poder confirmá-la aos nossos irmãos, por podê-la, ó Deus, por podermos proclamá-la na Assembleia dos Santos. Ó Pai amado, mas ainda que nós sintamos que isso é um privilégio, como nós podemos falar de uma tão grande salvação? Quem é idôneo para essas coisas? Quem é capaz de discorrer sobre esses mistérios tão profundos? Ó Deus, a nossa mente não alcança, a nossa sabedoria é mera tolice diante de mistérios tão grandes, ó Deus. Ajuda-me, ó Deus, nessa noite, a mim que sou tão fraco, ó Deus, tão débil. A minha mente é tão limitada, Senhor, e eu sou tão vagaroso para entender a Tua palavra. Ajuda-me, ó Deus, a compreender, ó Deus, esse texto, Pai, para que eu possa aplicá-lo aos meus irmãos, ó Deus, da maneira que convém, segundo o Teu propósito, no poder do Teu Espírito Santo, para que essa pregação não chegue até eles apenas em palavras, de mera sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo, segundo a sabedoria que Deus ensina. Ó Senhor, que nós possamos atentar mais firmemente para a Tua palavra, Deus. Eu peço, Senhor, eu suplico, ó Deus, ajuda-me, ó Senhor, a pregar essa mensagem aos meus irmãos, ó Deus, e ajuda-os, ó Deus. Abre os seus ouvidos espirituais, Senhor, para que eles possam atentar para essa palavra, Deus, para que em tempo algum eles venham a se desviar dessas verdades que eles têm ouvido, ó Deus, dessas verdades gloriosas que foi trazidas até nós, não por anjos, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É no nome dele, ó Deus, do nosso Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém, meus irmãos. Amém, amados. Então, como eu estava dizendo, no capítulo 1 de Hebreus, o ponto principal do apóstolo, do escritor, é mostrar a superioridade de Cristo com relação aos anjos. E assim, baseado na autoridade e na superioridade do mensageiro, daquele que traz a mensagem, mostrar também a superioridade da mensagem que foi trazida. Os judeus tinham uma tendência a se apegar muito firmemente à lei, porque foi uma lei dada pelos anjos, que possuía, portanto, uma autoridade direta de Deus. Mas Cristo vem trazer uma mensagem diferente da lei. Ele vem trazer uma mensagem de salvação. Ele vem trazer
o Evangelho. Porém, as pessoas colocavam obstáculos para não receber o Evangelho e outros tendiam a se desviar do Evangelho por causa daquele quem trouxe o Evangelho. Os judeus, certa vez, falaram na cara do próprio Cristo: nós sabemos que Moisés falou da parte de Deus, mas nós nem sabemos de onde você é. Então as pessoas costumavam a colocar empecilhos para receberem a mensagem e outros estavam tendentes a se desviarem dessas verdades porque era Cristo quem as trouxe. Eles não entendiam a autoridade de Cristo. Em algum momento eles entendiam ou eram tendentes a ser tentados a pensarem assim, que os anjos eram superiores a Cristo e que, portanto, a mensagem trazida pelos anjos era uma mensagem superior, que a lei era superior ao Evangelho. Então o apóstolo começa mostrando que não, o Evangelho é superior à lei, a nova aliança é superior à antiga aliança, e ele busca mostrar isso apelando para a superioridade daquele que trouxe essa nova revelação, o Evangelho. Paulo faz uso então, nos primeiros 4 versículos do capítulo 1, de vários argumentos para mostrar a superioridade de Cristo, de pelo menos 7 argumentos, apenas nos 4 primeiros versículos do capítulo 1 de Hebreus. Perceba como Paulo aqui ele está colocando toda a sua mente para trabalhar, óbvio, inspirada pelo Espírito Santo, mas para provar de uma vez por todas a superioridade de Cristo. E veja, provar algo dessa natureza, embora você precise ter capacidade, quando a verdade está do nosso lado, é fácil prová-la. Então ele, por assim dizer, nos dá uma enxurrada de argumentos para isso. Primeiramente, no versículo 1, ele diz o seguinte, de Hebreus, capítulo 1. Ele diz que no passado Deus se revelou de várias maneiras, inclusive por meio de anjos. Porém, agora, nesses últimos dias, Deus falou-nos pelo Filho. A palavra final, a revelação final e mais importante, Deus traz por meio do Filho. E esse é um dos argumentos para mostrar a superioridade do Filho e da mensagem que ele veio trazer. Em segundo lugar, no versículo 2, Paulo vai dizer, se ele é o autor de Hebreus, que Cristo, ele é não apenas uma criatura, como os anjos são, mas que ele é o Criador e o herdeiro de todas as coisas. Nenhum anjo é o Criador de todas as coisas, nenhum anjo é o herdeiro de todas as coisas, mas Cristo é, tanto um como o outro. No versículo 3, no comecinho, na parte A, ele vai dizer que Cristo é a exata imagem de Deus. Ninguém na Bíblia é chamado de a exata imagem de Deus, senão o próprio Filho. Nenhum anjo foi chamado de a exata imagem de Deus. Os homens na Bíblia são chamados de a imagem de Deus, mas a exata imagem de Deus é só o Filho. Ele é superior, não existe ninguém igual a ele. Ainda no versículo 3, avançando mais um pouco, o apóstolo vai dizer que ele é o que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, ele não é uma coisa, ele não é uma criatura, ele não apenas é o criador de todas as criaturas, mas é ele que nesse momento sustenta todas as coisas, inclusive os anjos. Quem é superior? Aquele que sustenta ou que é sustentado? Se Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e os anjos são coisas, são criaturas, segue-se necessariamente que ele é superior aos anjos. Mais à frente, ainda no versículo 3, o apóstolo vai dizer que Cristo é quem purificou os pecados. Não existe ninguém que é capaz de purificar pecados senão Cristo. Somente Ele pode fazer essas coisas. Nenhum anjo pode fazer nada para purificar os nossos pecados. Ainda no versículo 3, é dito que, havendo feito a purificação dos pecados, ele se assentou à destra de Deus. Ele está numa posição especial, ele está numa posição singular, ele está numa posição de exaltação que ninguém mais está.
Ele é superior a tudo, inclusive aos anjos. E no versículo 7, ele diz de maneira ainda mais clara, no sétimo argumento, no versículo 4, Jesus herdou um nome superior ao nome dos anjos. Por que essa argumentação é necessária? Porque a Bíblia nos deixa claro que Jesus Cristo é um homem. Então ele não é apenas um homem exaltado, mas ele é um homem exaltado sobre todas as coisas. Ele é o próprio Deus assentado à destra da majestade eterna. Ele é o próprio Deus entronizado. Portanto, a mensagem dele não é apenas uma mensagem de um intermediário de Deus, ainda que ele seja, sim, um intermediário de Deus, o mediador entre Deus e os homens, mas é a mensagem do próprio Deus. Essas verdades, meus irmãos, embora muitas vezes pareçam já meio que calejadas, banais para nós, são a essas verdades que nós temos que nos apegar para que nós possamos viver a vida cristã de uma maneira pujante. Nós temos que entender que aquele que fala a nós, quem trouxe a mensagem a nós, não é qualquer um, não é uma criatura exaltada, mas é o próprio Deus. É o Criador, é o sustentador, é o Redentor de todas as coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo ainda segue argumentando nesse mesmo sentido. Nos versículos 5 e 6, ele continua a citar várias passagens do Antigo Testamento para mostrar que as próprias Escrituras do Antigo Testamento davam testemunho acerca de Cristo. E ele vai mostrar nos versículos 5 e 6 que ele é o primogênito de Deus, o Filho gerado por Deus, o único, e que os anjos devem adorar a Cristo. Se os anjos devem adorar a Cristo, segue-se novamente a superioridade de Cristo, pois maior é o que é adorado do que aquele que adora. E veja que o tempo todo há aqui uma argumentação implícita de que Jesus é Deus. Não existe ninguém superior a Ele, pois Ele é Deus e Ele merece ser adorado, inclusive pelos anjos. Seguimos então, para remirmos o tempo, os versículos 7 e 14, onde Paulo vai mostrar ainda de maneira mais clara que Jesus é o próprio Deus. Ele não é apenas superior aos anjos, mas ele vai dizer no versículo 7 que o próprio Deus dá testemunho dizendo assim: ó Deus! Deus, no Salmo 45, chama o Filho de Deus e diz: ó Deus, o teu trono subsiste para sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. O Filho é superior a tudo. O Filho está exaltado sobre todos. Ele possui um trono que é superior a todos. E ele possui um cetro por meio do qual ele rege a todos. E no versículo 14, para finalizarmos, ele termina dizendo que os anjos não reinam, não possuem um cetro ou um trono, mas eles são apenas espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Não importa quão grande seja uma criatura, mesmo que elas sejam exaltadas como os anjos, como um querubim, como um serafim, Cristo é superior a todas elas. E nós precisamos reter essa mensagem e crer nisso com todo o coração, entendendo que o que nos fala por meio do Evangelho não é qualquer um, mas é o Rei soberano, é o Deus maravilhoso. Qual é a dificuldade das pessoas em receber essa mensagem? É que ela era depois confirmada por homens, por pecadores. Talvez alguns de vocês podem pensar assim: se o próprio Cristo descesse do céu e me falasse, talvez eu teria mais ânimo, talvez eu teria mais diligência para atender a palavra. Lê do engano, meus irmãos. A mesma fé que recebe a palavra de Cristo, recebe a palavra dos enviados de Cristo. Mas se você se recusa a ouvir aquele que fala em nome de Cristo, se o próprio Cristo estivesse aqui pessoalmente, vocês não ouviriam. Que possamos atentar para essas palavras. Após estabelecer muito bem esse argumento, a superioridade do Evangelho em relação à lei, baseado na superioridade do mensageiro do Evangelho, que é Cristo, em relação àqueles que entregaram a lei, que é os anjos,
o apóstolo parte então para a aplicação. E ele vai agora aplicar essas palavras aqui em Hebreus 2. Abramos agora em Hebreus 2, onde ele passa a concluir aquilo que ele extrair conclusões a partir do que ele fala no capítulo 1. No versículo 1 do capítulo 2, está escrito assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O apóstolo então começa essa aplicação dizendo assim: por esta razão, diante de tudo que vocês ouviram e leram no capítulo 1 de Hebreus, qual é a atitude que vocês devem ter? A Bíblia é maravilhosa porque ela não apenas nos dá a verdade, mas em seguida ela diz assim: olha qual é a atitude que vocês devem ter depois de ouvir essa verdade. O que o apóstolo está dizendo é isso: vocês ouviram essas verdades, vocês entenderam que Cristo e o Evangelho são superiores à lei e aos anjos? Entendemos. Se vocês entenderam, então vocês vão ter essa atitude. Vocês vão agir dessa forma. De que forma? Ele começa dizendo, aqui no capítulo 2, aplicando o que foi dito no capítulo 1, por meio de exortação e argumentação. Daqui por diante, então, eu desenvolverei a minha mensagem de acordo com esses dois pontos. Primeiro nós temos uma exortação e depois nós temos argumentações para reforçar essa argumentação. Primeiramente nós temos então a exortação. Ele diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Isso é a versão ARA. Mas eu gosto também da versão ACF, como ela traduz esse mesmo versículo. Ela diz assim: convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Então o apóstolo nos dá primeiramente essa exortação. A Bíblia é muito clara em dizer que a fé vem pelo ouvir. Nós ouvimos a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, e então nós cremos, nós nos apegamos a essa verdade. Porém, para ser salvo, não é necessário apenas ouvir, mas nos apegarmos, e não apenas de maneira inicial, mas nos apegarmos hoje, tanto quanto nós nos apegamos no passado, e ainda mais. Veja, o Evangelho vai nos deixar claro que não somos salvos apenas por uma coisa que nós fizemos no passado e agora podemos relaxar. Não. Depois de crer, é necessário perseverar em crer. Essa é uma mensagem muito clara das Escrituras. Aqui em Hebreus, o apóstolo reforça essa verdade um pouco mais à frente, em Hebreus 3,14. Vejam o que ele diz. Porque nós nos tornamos participantes de Cristo. Prestem atenção, amados, nessas palavras. Nós nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Fé não é uma coisa que você fez. Fé é uma coisa que você fez e faz. Não é um particípio. Não é uma coisa que você fez e terminou ali no passado. É um gerúndio. É uma coisa que você fez e você continua fazendo. Isso é fé. Como eu sei que eu criei no passado? É porque eu continuo crendo hoje. Como eu sei que eu me arrependi no passado? É porque eu continuo me arrependendo hoje. Nós temos crido. A nossa fé é verdadeira. Que nós possamos nos examinar, amados, diante desse texto. Porque em um passado, não muito distante, provavelmente quando a maioria de nós nos atentamos para o Evangelho e buscamos nos reunir a uma igreja e buscamos conhecer a palavra de Deus e buscamos aqueles que nós queríamos serem mestres
da palavra de Deus, nós vimos a nossa condição de pecadores e perguntamos assim: o que faremos para sermos salvos? E eles nos disseram algo semelhante a isso. Então, Cristo morreu na cruz do Calvário e Ele fez a parte dele, derramando sangue para perdoar os seus pecados. Agora você, faça a sua parte. Corra, soe, pague o preço, venha para o culto, suba ao monte, faça a oração, faça a vigília, sacrifique, se esforce, pague o preço. E nós vivíamos perturbados, incertos da nossa salvação. Um dia nós íamos dormir salvos, acordávamos outro dia, cometíamos um pecado e à noite nós íamos dormir pensando que à noite Deus ia nos mandar para o inferno. Porque a salvação, nós pensávamos, fomos ensinados assim, dependia do que nós fazemos. A salvação é pelas nossas obras. Se pecar, você vai para o inferno. Cristo não pode fazer mais nada por você. Então nós vivíamos perturbados. Nós clamávamos como Lutero: quanto é necessário fazer para se salvar? E depois que nós fazíamos tudo, ainda permanecia aquela dúvida no nosso coração: será que aquele pecado que eu cometi há 1 ano atrás não vai contar para a minha condenação? Será que de fato Cristo está me aceitando? Será que esse pensamento agora mal que passou na minha cabeça não me fez perder a salvação? Pois nós fomos ensinados que a salvação dependia do que nós fazemos, do nosso livre-arbítrio, da nossa vigilância, das nossas orações. Mas pela graça de Deus, e louvado seja o nome dele, houve um tempo em que, pela graça dele, nós fomos informados a respeito do verdadeiro evangelho. Num momento feliz, o doce som do evangelho foi soado aos nossos ouvidos e nós entendemos o que a Bíblia diz em Romanos 1, versículos 16 e 17. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não daquele que faz e se mata e se sacrifica pela sua salvação, mas daquele que crê no sacrifício de Cristo. Nós cremos que o justo viverá pela fé, e não baseado em suas obras e nos seus méritos, mas na fé, naquilo que Cristo fez. Glória a Deus. Nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos o que diz Efésios 2, 8, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Glória a Deus por isso. Porém, amados, com o passar do tempo, essas pessoas que descobriram a fé reformada, que descobriram o calvinismo, descobriram as doutrinas da graça, que antes viviam com base em um zelo sem conhecimento, agora passaram a viver num conhecimento sem zelo. Antes eles tinham uma fé cega, agora eles têm uma fé morta, que não produz fruto nenhum. Qual o pior? Qual o problema deles? Qual o nosso problema? Nos esquecemos de nos apegar cada vez mais firmemente à verdade que nós temos ouvido. Cada vez mais diligentemente à verdade que nós temos ouvido. Vejam se a experiência nossa não confirma isso. Quantas pessoas, há um tempo atrás, durante a nossa caminhada de fé, nós olhávamos para elas e dizíamos: se essa pessoa não for crente, eu não sei quem é. Esse irmão está andando firmemente com o Senhor. Mas de uma hora para outra ele se desviou completamente das verdades que ele tinha ouvido. Por quê? Porque não atentou diligentemente para ela. Porque descuidou, porque cochilou, porque negligenciou. Por isso, importa que nos apeguemos com mais firmeza, com mais diligência à verdade que nós temos ouvido. Provérbios 23 diz: compra a verdade e não venda.
Nós somos instados a uma ação: compre. E depois de comprar, não venda. Quantas vezes nós temos vendido a verdade por um preço tão barato, não é? Não que nós a negamos com a nossa boca, nós a negamos com as nossas ações. Nós vivemos como se não houvesse verdade. Nós vivemos como se quem tivesse falado conosco não fosse o Filho de Deus, mas fosse um anjo, um homem, uma igreja, um pastor, um outro pecador que não possui nenhuma autoridade. Comprem a verdade e não a venda. Esforcem-se para que vocês se apeguem cada vez mais diligentemente à palavra de Deus, porque domingo após domingo nós abrimos este santo livro. Por que insistimos com vocês? Todos os dias leiam as suas Bíblias, todos os dias façam um culto doméstico na casa de vocês. Por quê? Cristo nos deu um mandamento: se apeguem mais diligentemente à palavra de Deus durante o dia que se chama hoje. Por quê? Por que essa exortação? Por causa do que vem em seguida, ainda no versículo 1. E aí o apóstolo Paulo começa a argumentar conosco. Se porventura perguntássemos a ele: mas e se eu não me atentar para a palavra? Se eu não buscar me apegar com ela com mais firmeza, com mais diligência, o que acontecerá? O apóstolo diz: para que delas jamais nos desviemos. Se nós não estivermos cada vez mais nos apegando à palavra, nós estaremos nos desviando dela. O irmão que falta ao culto, ele deixou de se apegar à palavra. Naquele domingo, é exatamente naquele domingo que ele começou a se afastar dela. O que é que ele precisa? Se arrepender e se apegar a ela, fazer um movimento contrário. Ele fez um movimento de afastamento, agora ele precisa fazer um movimento de apego. Todo mundo que cai começa dando o primeiro passo em direção à queda. E qual é o primeiro passo em direção à queda? Não se apegar à palavra de Deus. Sempre que você errar, diz Spurgeon, é porque você se afastou da palavra de Deus. De maneira que se nós conseguíssemos nos manter sempre apegados a ela, nós nunca pecaríamos. Nunca! Porque pecar é se desviar da palavra de Deus. Quando nós nos mantemos na palavra, nós somos santificados. O que é que diz João no versículo 17 do capítulo 17? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se permanecemos na palavra, permanecemos na verdade, e assim vamos sendo santificados. Porém, meus irmãos, a palavra que aqui é traduzida como desviemos, para que jamais nos desviemos dela, é a palavra grega pararreó, que significa um afastamento espiritual. Nós, quando não nos apegamos à palavra pela fé, espiritualmente nós vamos nos afastando dela, nós vamos nos desviando dela. Esse afastamento é espiritual, e como o espiritual, ele é invisível, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos discerni-lo. Então, como nós sabemos que nós estamos nos afastando? Por isso que eu acabei de dizer, quando nós exteriormente não estamos nos apegando à palavra. Não se apegar à palavra é se afastar dela. E veja, amados, ele não está dizendo aqui que é uma possibilidade. Se eu não for diligentemente apegado à palavra, pode ser que eu venha a me desviar dela. Não. Ele está nos dando uma certeza. É como se ele dissesse assim, ó, se você não beber água, você vai ficar com sede. É uma certeza. Sabendo disso, nos apeguemos com mais diligência a essa palavra que nós temos ouvido. Pois se nós perdermos o Evangelho, meus irmãos, tudo está perdido. Tudo está perdido quando nós perdemos o Evangelho. É o que diz o puritano Matthew Henry. Do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro
se nós perdermos o Evangelho, perdermos a salvação das nossas almas. Você crê nisso? Você diz, eu creio. Mas aí quando nós exortamos vocês a se apegarem na palavra, vocês dizem assim, não, mas eu estou cansado de trabalhar. Não, mas é porque eu não tenho tempo, é por causa do trabalho, é por causa que aquele irmão pecou contra mim, é por causa da igreja, é por causa do pastor. E vem várias desculpas, entenda, não há desculpa para não se apegar à palavra. E se você não se apegar, você vai se desviar dela. É uma certeza que Cristo está falando para nós. Apeguemo-nos, para que em tempo algum venhamos nos desviar dela. A primeira argumentação, então, que ele fala é, se apeguem à palavra, senão vocês vão se desviar dela. E a segunda argumentação que ele faz conosco é, porque como nós escaparemos se nós negligenciarmos uma tão grande salvação? Meus irmãos, vocês sabiam que a salvação é uma coisa que pode ser negligenciada? E você sabia que negligenciar a salvação é sinônimo de perdição? Quando você vê uma pessoa que negligencia a salvação, pode saber pela autoridade da palavra de Deus que você está diante de uma pessoa que está indo para o inferno. Ou seja, ela não tem salvação nenhuma. Como escaparemos se negligenciarmos? Muitas vezes nós queremos fugir da força do texto. Não fujamos. A característica do que está sendo salvo é que ele diz que crê em Cristo e ele está sendo diligente com a sua salvação. A característica de muitos que estão sendo perdidos é que, embora eles digam que são salvos, eles são negligentes com a sua salvação. Ou seja, eles vivem em pecado. Eles não se apegam à palavra de Deus. Mas eles acham que são salvos. Eles só são negligentes com a sua salvação. É verdade, eu não sou o que eu deveria ser, né? Não, no passado eu já fui mais crente. Não, amados. Não. Antes eu estava no meu primeiro amor, agora eu perdi o primeiro amor. O que Jesus diz para a igreja de Éfeso em Apocalipse? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ah, tá tudo bem. Não! Volta para trás, lembra de onde você caiu e se levanta e se arrepende, porque você deixou o seu primeiro amor, você está negligenciando a sua salvação. Isso é um sinônimo de quem está indo para o inferno. A luz do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, e não mais e menos. Há momentos de escuridão, mas o panorama geral da vida do salvo é que ele vai se tornando cada vez mais diligente. Ele cria em Cristo antes, agora ele está crendo mais. Ele era capaz de percorrer horas de viagem para ir ouvir o Evangelho, agora ele é capaz de percorrer o céu e a terra para ouvir o Evangelho. Ele está sendo mais diligente. Ele queria antes falar do Evangelho para as pessoas, agora ele quer falar mais. Ele está se tornando cada vez mais diligente. Como escaparemos nós, se nós negligenciarmos uma tão grande salvação? E o argumento do apóstolo começa aqui no versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, entendam, amados, ainda que a lei fosse inferior ao Evangelho, e ainda que os anjos fossem inferiores a Cristo, é o argumento do apóstolo, todo aquele que deixou de ouvir a voz da lei dada por meio dos anjos, recebeu castigo. E o argumento do apóstolo, então, a seguir é, se quem se recusa a ouvir um anjo e a lei recebe um castigo, imagine aquele que se recusa a ouvir o próprio Criador dos anjos. As pessoas, elas são loucas, Satanás as tem cegado e elas não conseguem entender a verdade do Evangelho. Nós saímos nas ruas e falamos assim, olha, um juiz, se ele for justo,
Ele vai condenar o criminoso? Ah, se o juiz é justo, ele vai condenar o criminoso. Um juiz justo, ele julga retamente e condena o criminoso. Eu falo, e se Deus é justo? Você tendo confessado o seu pecado, ele vai te condenar? Ah, não, Deus não. Deus não. Se um juiz, sendo justo, vai condenar o pecado, você acha que Deus é mais injusto do que um juiz? Você acha, meu irmão, vocês que têm negligenciado o Evangelho, você acha que de alguma maneira essa negligência ao Evangelho é menor do que uma negligência à lei? Você acha que deixar de ouvir a voz do próprio Cristo que veio e nos falou é algo menos grave do que deixar de ouvir a lei de Moisés dada pelos anjos? Esse é o argumento do apóstolo. Versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Primeiramente, entendamos o versículo. Aqui, o apóstolo Paulo, quando ele usa a palavra salvação, ele está usando de uma metonímia. O que é uma metonímia? É a substituição de uma palavra por outra quando há alguma relação entre elas. Por exemplo, quando eu digo assim, o homem pediu a mão da mulher em casamento. Quando eu digo que ele pediu a mão dela, eu estou dizendo que ele pediu somente a mão? Não, ele pediu a pessoa dela em casamento. A mão aqui é usada como um substituto de a pessoa dela. Ele pediu toda aquela mulher em casamento. Há também um outro exemplo disso em Provérbios 20, versículo 1, quando a Bíblia diz assim, o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. É o vinho, é o próprio vinho que é escarnecedor? Não. A palavra vinho aqui está sendo colocada como um substituto daquele que bebe vinho. A pessoa que bebe vinho, ela tende a se tornar uma pessoa escarnecedora. Paulo então usa a palavra negligenciar uma tão grande salvação como uma metonímia, como uma substituição. Substituição do quê? De evangelho. Como nós escaparemos se negligenciarmos um evangelho tão grande? Uma salvação tão bendita, se nós negligenciarmos finalmente o próprio Cristo? Pois quando o evangelho é negligenciado, a nossa própria salvação é negligenciada. Quando o evangelho é negligenciado, o próprio Cristo é negligenciado, pois o evangelho de Deus é o poder para salvação. E jamais venhamos então, meus irmãos, a negligenciar a nossa salvação. Calvino, comentando essa passagem, diz o seguinte, prestem atenção. Deus quer que valorizemos os seus dons de acordo com a sua importância. Quanto mais preciosos são esses dons que Deus dá, mais abjeta é a nossa ingratidão. Caso não conservemos para nós mesmos o seu valor intrínseco, em consonância com a grandeza de Cristo, assim será a severidade da vingança de Deus contra todos aqueles que desprezam o Evangelho, que desprezam essa tão grande salvação. Você já percebeu? Você já parou para pensar a tão grande salvação? Eu quero que você pare por um momento agora e pense a respeito do pecador que você já foi um dia. Quantos pecados você cometeu antes de conhecer a Cristo? E em quão grande perdição você se meteu? Talvez você pode ter uma mãe que o advertiu, dizendo, não faça isso. Talvez você teve um pai amoroso que com lágrimas disse, não vá por esse caminho. Talvez você pode ter um parente, um amigo que lhe advertiu ao caminho do bem. Talvez você ouviu uma mensagem do Evangelho que disse, não faça isso. Nada adiantou. O seu pecado era mais forte do que tudo. Insaciável. E mesmo quando Deus deu uma picada no seu coração, e você começou a pensar em algum momento, dizendo assim, olha, se eu continuar desse jeito, eu vou para o inferno. Que vida é essa que eu estou vivendo?
Se eu comparecer dessa maneira diante de Deus, eu irei para o inferno. Rapidamente a sua consciência foi silenciada pelo seu pecado e você tornou a se emergir no lamaçal. Nada poderia fazê-lo pecar. Um anjo do céu não poderia fazer você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Que grande perdição você estava sujeito. E não apenas isso. Os nossos pecados nos levam para uma grande perdição, baseado na grande condenação que eles merecem. Você já parou para pensar na palavra eterno? Qual o castigo dos pecadores? Eterno. Já parou para pensar nisso, Yasmin? Já pararam para pensar na grande perdição que esperam esses grandes pecadores? Na grande condenação? Fogo, enxofre, gritos, ais. Porque seu amigo de infância já morreu e foi para o inferno e você está aqui. Porque ele está agora experimentando aquelas chamas abrasadoras. Aquele desprazer de Deus, aquela ira, ele está experimentando toda a força desse texto. Se nós trouxéssemos uma pessoa do inferno para cá, alguém que em algum momento ouviu a verdade, talvez ela dissesse: não, eu pensei que eu teria uma maneira de escapar. Eu pensei que de alguma maneira Deus teria misericórdia. Eu não pensei que eu viria para cá. Eu pensei que eu poderia negligenciar e escapar. Eu pensei que eu tinha aceitado Jesus e que eu estava salvo. Oh, eles estão perdidos agora. Era o lugar para onde você deveria ir ido, se não tivesse interposto uma tão grande salvação. Porque neste momento, aquela pessoa para quem você prega, ela continua com o coração tão endurecido, de maneira que é melhor pregar para uma cadeira do que para ela. Por que esse coração tão endurecido? Porque ela não foi salva com a tão grande salvação que você foi. Que grande salvação Jesus Cristo veio nos trazer, a ponto de abrir os nossos olhos, a ponto de nos arrancar do inferno, a ponto de nos dar um novo coração, novos olhos, para que pudéssemos contemplá-lo. Como ousamos negligenciar uma tão grande salvação? Para sermos salvos não foi necessário matar um cordeiro, não foi necessário matar um anjo. Foi necessário o derramamento de cada gota de sangue do Filho de Deus. Se isso não é um argumento poderoso para fazê-lo ser diligente, para valorizar a sua salvação, eu não sei o que pode ser. A sua salvação custou sangue, o sangue de Cristo. Você diz: o meu coração está como uma pedra. Mesmo diante de tais palavras, eu não sinto nada. Derreta essa pedra no sangue de Cristo. Se você não pode chorar pela dureza do seu coração, clame a Cristo para que lhe dê um coração sensível. Não despreze essa mensagem. Como escaparemos nós, se nós negligenciarmos uma tão grande salvação? E o versículo segue dizendo: que nos foi primeiramente anunciada por Cristo, e depois confirmada pelos que a ouviram. Quem trouxe essa salvação para vocês, meus amados? Quem trouxe essas boas novas de grande alegria que vocês podem ouvir nessa noite? Não fui eu. Não foi um homem. Não foi um anjo. Foi o Salvador Jesus Cristo, que anunciou essa mensagem há 2000 anos atrás e que hoje fala a vocês: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, todos vocês que estão atolados nos seus pecados, todos vocês que são tentados e veem seus pecados mais fortes do que correntes, vocês não conseguem se livrar, mas venham a mim, eu trouxe uma tão grande salvação para vocês. Creiam e vocês serão salvos. Vinde a mim, vinde a mim. Foram essas as doces palavras do Salvador.
Venham. Venham sedentos e eu lhes darei água. Venham famintos e eu lhes darei pão. Eu me darei a vocês. Que grande salvação. E agora, qual o nosso papel? Como aqueles que têm recebido essa salvação, que têm bebido dessa fonte, confirmarmos a palavra que nós temos ouvido. A nossa tarefa, meus irmãos, não é criar palavras novas, mas é confirmar a palavra de Cristo para vocês. Requer-se do ministro, requer-se de você quando você sai às ruas para pregar na sua família. Não que você invente nada novo, mas que você confirme as palavras que Jesus Cristo disse. Que você diga, Jesus Cristo disse assim: crede no Evangelho, se arrependam dos seus pecados. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Repitam as palavras de Cristo. Confirmem as palavras de Cristo. Aquele que é salvo, ele tem em seu coração esse desejo de confirmar as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E não apenas as palavras de Cristo foram confirmadas pelas suas testemunhas, mas o próprio Deus é testemunha dessa palavra. E para isso, preste atenção, meus irmãos, é que Ele deu os milagres para confirmar a palavra. Veja o que está escrito no versículo 4, no finalzinho. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Quem não crê no Evangelho não crê apenas na palavra de Deus. Deixa de crer também nas obras de Deus. Pois Deus fez milagres, prodígios, sinais, para que nós possamos crer em tudo aquilo que está revelado na palavra. Ainda Calvino, comentando sobre essa passagem, ele diz o seguinte, ele fez um comentário tão bom, eu acho que eu não conseguiria fazer melhor e eu quero ler para os irmãos. Calvino fala assim, a respeito dessa passagem: para aumentar a sua importância, a importância da palavra de Deus, ele designa os milagres. E aqui ele chama os milagres por 3 termos. Primeiramente, esses milagres são chamados de sinais. Os milagres são o quê? Sinais. Para quê? Porque eles apontam para algo mais elevado. Os sinais servem para apontar para algo, apontar para Cristo. Nós vemos vários milagres completamente tolos. Adivinhar o número do CPF de alguém. Isso aponta para quê? Para a grande tolice daquele que fala isso e para aqueles que querem ouvir esse tipo de revelação. Porque os milagres servem para apontar para algo, são sinais. Quando você está lá no trânsito dirigindo, tem uma placa lá e ela tem ali uma mensagem. Aquela mensagem, ela quer dizer o que para você? A placa não aponta para si mesma, ela é um sinal. Se você está passando lá, tem um sinal vermelho, aquele sinal diz que você tem que parar. Ele traz uma mensagem. Em seguida, esses milagres são chamados de prodígios, porque é algo novo, é algo que nunca foi visto antes. Não é algo comum, é algo inesperado, é algo extraordinário. E finalmente eles são chamados de milagres, porque neles o Senhor exibe uma marca especial e extraordinária do seu poder, para confirmar a sua palavra. É o que diz também Marcos, capítulo 16, versículo 20. Depois de Jesus Cristo dar a comissão aos apóstolos, os apóstolos saem pregando o Evangelho. Então está escrito assim: tendo eles partido, pregaram a palavra por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Para que servem os sinais? Não para que nós possamos exibi-los por nós mesmos, mas para confirmar a palavra. O problema nosso é que nós parecemos que precisamos de vários outros sinais. É como se eu chegasse aqui para você e dissesse assim: como é seu nome? É William. Ele fala: me prove que seu nome é William. Aí eu pego o meu RG aqui, está aqui o meu documento, o meu nome é William. Está provado que o meu nome é William.
No outro dia a pessoa me vê e diz assim, me prove que seu nome é William. Eu falo, mas eu já te provei ontem, me prove de novo. Não, mas eu já provei ontem. Não há necessidade de provar uma segunda vez aquilo que já está provado. Não é necessário novos milagres para autenticar a palavra de Deus. Ela já está provada. Entendam, se fossem necessários novos milagres para provar a palavra de Deus, significava que os primeiros milagres não tinham valido para confirmação. Porque se valessem para confirmação, não precisaria de outros. E se esses primeiros milagres não serviram para confirmação, será que os segundos vão servir? Será que os terceiros vão servir? Não, meus irmãos. Ou esses milagres que estão registrados na Bíblia, feitos por Cristo, pelos seus apóstolos, por aqueles homens de Deus, servem para confirmar a palavra, ou então não existe milagre no mundo que possa servir. Eu vou precisar de todo dia fazer um milagre para que a palavra seja continuamente confirmada. Não, confirmação é uma coisa que a gente dá uma vez. E depois disso não precisamos mais. Se você de alguma maneira pensa assim, não, eu precisava ouvir um milagre para confirmar a palavra, isso é fruto da sua incredulidade. É porque você não crê nos milagres de Deus que estão escritos na Bíblia. Se cresce, não precisaria de uma segunda confirmação. A palavra está confirmada. Havendo Deus, no outro tempo, no passado, falado por meio de anjos, sinais, revelações, maravilhas. Agora, por último, falou-nos pelo Filho. E confirmou a mensagem do Filho, por meio de sinais, prodígios e milagres. Está confirmado. O que vocês têm que fazer agora? Recebam essa palavra. Não fiquem perguntando por outras confirmações. Já está confirmado. Creiam nela. Se apeguem mais diligentemente ao que vocês têm ouvido. Agora a tarefa de vocês é ouvir e se apegar cada vez mais a isso que vocês têm ouvido. Amém, meus irmãos? Vamos então para umas aplicações breves e nós já terminamos. A primeira aplicação é que aqueles que creram devem ser diligentes. Salvação não é uma vacina que você fez lá atrás. É algo que você deve ser diligente. A nossa fé, nós temos que acrescentar a virtude e todas as outras graças do Espírito Santo, para que fazendo isso nunca jamais tropecemos, mas cada vez mais tenhamos confiança. Se negligenciarmos o que temos ouvido, cairemos, e se permanecemos nessa negligência, isso para nós será um terrível indício de perdição. A segunda aplicação. Se permanecemos nessa negligência, meus irmãos, nada nos espera senão um castigo terrível. Escutem isso. Guardem essa mensagem no coração de vocês. Hebreus 10, 26 ao 27. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. O que é aqui viver deliberadamente em pecado? É não viver conforme a verdade que você ouviu. Se isso acontece com você, se alguém tem vivido negligenciando a palavra de Deus, você apresenta para a pessoa, olha, isso aqui é um dever da palavra de Deus. Se nós, depois de recebermos esse conhecimento, vivemos deliberadamente em pecado, não resta mais sacrifício para você. Mas o que nós fazemos hoje, né? Eu vivo em pecado, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu estou confiando na misericórdia de Deus. Eu estou esperando que eu seja salvo, mesmo vivendo em pecado. O que a Bíblia diz para você é que a única coisa que você pode esperar é condenação. Já não resta mais sacrifício pelos seus pecados. Cristo fez o sacrifício pelos pecados. Você continua vivendo em pecado, é como se você dissesse assim, não, esses pecados aqui, Cristo não morreu por eles, eu não consigo me livrar deles. Se Cristo não pode, o sacrifício de Cristo não é suficiente para te fazer vencer esse pecado, nada mais o é. Portanto, não resta mais sacrifício pelos seus pecados.
se o sacrifício de Cristo não é suficiente para fazer você viver uma vida diligente, conforme a verdade que você tem ouvido. Em segundo lugar, nós temos ali no versículo 3, do capítulo 2, aqueles que ouviram a mensagem e depois confirmaram essa mensagem. Uma das maiores maneiras, meus irmãos, de sermos diligentes em reter a verdade é proclamar a verdade ao outro. À medida que nós vamos proclamando o evangelho para o outro, nós próprios vamos nos alimentando. Vocês próprios têm esse testemunho. Quantas vezes nós saímos para evangelizar de 2 em 2, enquanto o outro está pregando para a pessoa que está na praça, nós estamos nos alimentando. Nós estamos sendo edificados. E quantas vezes nós saímos daqui, parece que tem uma montanha nas nossas costas, nós queremos tudo, menos evangelizar, mas nós voltamos com a nossa alma alimentada. Nós vamos com tristeza levando a nossa semente, mas voltamos com alegria trazendo os nossos molhos de bênçãos, porque a nossa alma vem alimentada. O nosso dever, meus amados, depois de recebermos essa salvação, é confirmar a salvação a outras pessoas. Mas finalmente, meus irmãos, eu tenho a última aplicação. E essa talvez seja de todas a mais importante. Algumas pessoas aqui provavelmente não conseguem negligenciar a salvação, pois não é possível negligenciar aquilo que você não tem. Depois de ouvir essa mensagem, será que examinando-se a si mesmo, alguém chegou à conclusão de que não é salvo? De que tem vivido em uma negligência aberta da palavra de Deus? O que você precisa fazer? Cristo morreu pelos pecadores, por pecadores como você, para dar salvação a todo aquele que crê e que clamar por Ele. Creia no Senhor Jesus Cristo para que você seja salvo. Abandone toda a negligência para com a salvação. Se a salvação é a última coisa que você pensa, você está indo para o inferno. Se a palavra de Deus é um peso, se o evangelho é um peso, se a igreja é um peso, se a exortação é um peso, se ouvir a palavra de Cristo é um peso, você está perdido, você não tem um novo coração. Como eu posso ter então, e nesse novo coração que ama a Deus e a sua palavra? Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. No seu lugar, clame, diga: Senhor Jesus, me salva. Me dá arrependimento desses pecados que estão me levando para o inferno. Que eu possa crer de todo o coração, para que eu possa conhecer essa tão grande salvação. Não é um ato religioso, não é uma obra exterior hipócrita. É poder de Deus na minha alma, que me renova, que me dá alegria, a alegria da salvação, que me dá desejo de ver a face de Cristo, que me dá esperança de um dia cear com o Senhor nos céus. Me dá, Senhor, essa salvação. Dá-me essa salvação, ó Deus. Salva-me, Senhor Jesus Cristo, se não pereço. Clame assim. Pois como escaparemos se nós negligenciarmos um Salvador tão doce como Cristo, tão amoroso como Ele, tão misericordioso como Ele, tão gracioso como Ele? Olhem para Cristo e vocês serão salvos. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai Santo, depois de expor a Tua palavra, ó Deus, que nos fala de coisas tão grandiosas, ó Deus, de coisas tão graciosas, ó Pai, de uma salvação tão grande, porque ela veio ser trazida por um Salvador tão grande como é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu preguei a Tua palavra,
Eu falei do teu evangelho para os meus irmãos, agora eu peço que pelo teu Espírito Santo, o Senhor aplique essa verdade nos seus corações, trazendo alegria, diligência, coragem, disposição àqueles que têm estado negligentes, aqueles cujos joelhos estão desfalecidos, cujas mãos estão fracas, que não encontram prazer e alegria no evangelho. Ó Deus, revela-se a eles, dando alegria, vigor, diligência em reter a palavra. Ó Senhor, e se há alguém aqui porventura, ó Deus, que é totalmente alheio a essa salvação, ó Deus, se há alguém aqui, ó Deus, que não tem pensado na salvação, que não tem crido em Cristo, ó Senhor, salva-o. Salva, Senhor, essa criança, ó Deus. Salva, Jesus Cristo, esse jovem. Salva-o com a tua mão poderosa. O Senhor morreu para salvar os pecadores. Salve-o agora. Salve-o pelo teu Espírito Santo. Dê-lhe a fé agora, mediante a tua palavra. Ó Senhor Jesus Cristo, opera a salvação, a sua tão grande salvação. Ó Deus, eu te peço essas bênçãos, ó Deus, pelo teu poder, pela tua graça, baseada em tua palavra. Amém. Amém, meus amados irmãos. Vamos agora para a ceia do Senhor. Vamos agora ver a palavra que foi pregada. Vamos agora comer e beber do Cristo que morreu pelos nossos pecados.